se cumprir. Bom dia, gente. Bom dia para você, querido. Bom dia para você, minha querida. As promessas do Pai, eu declaro hoje, agora, para sua vida. Não importa o que a realidade diz, você vai viver. Se você tão somente obedecer a voz do Senhor, seu Deus, você vai viver o melhor de Deus que está por vir, hein? Que está por vir. Oh, Deus. E serás uma grande nação. Estamos falando agora sobre o livro de Josué. Eita, conquistando a terra agora prometida. Juliana, estou te colocando aqui. Prosperarei. Bom dia, bom dia. Se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Esse louvor é tão antigo. Levanta! Mas tão atual. Porque nós estamos falando sobre o livro de Josué. Quando Deus falou para Abraão, ó, levanta, sai da tua tenda que eu vou te mostrar uma terra. Tem uma terra reservada para você. E agora eles estão entrando na terra. Sua descendência, né? Deus é fiel, ó. Filho meu, você vai ver quem sou eu. E Deus tem comprovado isso. Bom dia. Bom dia, Simone. Bom dia, Ana. Levanta, gente. O Senhor é muito bom, né? Hoje é o 29º dia. Eita, de 40 dias da nossa jornada. Uau! Chegamos, né? Levanta, sai da sua tenda. Bora! Bora que o Senhor tem promessa para você. Reservado, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Oh, aleluia! Deus é muito bom. Bom dia para você, bom dia. Levanta, sai da sua tenda. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você está debaixo de uma palavra, de promessas de Deus. Todo aquele que veio para Cristo Jesus, gente, está debaixo de uma promessa, tá? Porque a promessa de Deus, ela se estendeu para nós no dia de hoje. Todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador terá aí uma promessa. Então eu preciso buscar conquistar essa terra prometida. Então nós estamos falando sobre conquista. O livro de Josué é conquista. Então estamos tirando algumas lições aqui importantíssimas. Para você que está chegando aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus, né, durante 6 meses, porque vai ser o total de meses para a gente ler a palavra toda. Todos os dias lemos 7 capítulos. 7 capítulos por dia, ou lê, ou você escuta, né? Bota no aplicativo, como eu ensinei. Você tem como ir ouvindo a palavra. E aqui eu vou trazendo assim as principais, né? Os principais pontos desses 7 capítulos. Porém, chegamos agora em Josué. Josué agora recebe a missão de conquistar a terra. E eu quero com vocês, né? Vocês vão lendo os 7 capítulos. E eu vou trazer aqui capítulo por capítulo do livro de Josué, os 12 primeiros capítulos de Josué. Eu quero desenvolver com vocês um assunto muito importante, que é o assunto de libertação, né? Eles estão agora conquistando essa terra, então a gente conquista a nossa alma. Então, estamos explicando, né, desde ontem, que a terra de Canaã é uma tipologia da alma humana. A terra de Canaã é uma tipologia da alma humana. Então, fica aqui comigo, que você vai aprender muito aqui. Bom dia, Val, bom dia, Isabel, Tânia. Eita Deus, sejam muito bem-vindos. Se você quiser o PDF, entra na nossa sala de oração. Nós temos uma sala de oração de guerra, onde nós oramos todos os dias às 18 horas, 1 hora de oração ali. Você pode orar, pode fazer o seu pedido de oração. E lá nós temos um PDF, que é o PDF da nossa leitura, ó, com os capítulos, tá?
Todos eles, 7 capítulos até Apocalipse. Aí você vai acompanhando, vai marcando aqui. Thalita, se eu quiser avançar, pode avançar, tá? Sendo que a gente vai seguir aqui a sequência, porque eu vou trazendo sempre um ensino para vocês dentro daqueles capítulos, ok? Bom dia, Josi. Vamos orar. Pai, te agradecemos por mais um dia, pelo privilégio de te servir, de estar aqui, Senhor, ensinando essa palavra poderosa, lendo junto com teu povo, Pai. Ah, Deus, como está sendo bom. Está sendo um alimento para a nossa alma. Como o Senhor falou para Josué, Senhor, medite nessa lei, de dia e de noite, para que te vá bem, para te conduzir, para que seja bem sucedido. E a gente vê, Senhor, como é importante, Senhor, essa orientação bíblica. Obrigado porque estamos aqui. Eu peço que o Senhor continue nos ajudando, Senhor, a cada um que está entrando, cada um que vai chegar aqui, aqueles que estão vendo pelo YouTube também. O Senhor abençoa, Pai, da mesma forma, alcança, expande, Pai, desenvolve, Senhor, através da leitura, em nome de Jesus. Amém. Gente, então conforme nós conversamos ontem, eu vou aprofundar no livro de Josué, porque esse é o livro que me chama muita atenção, porque a gente fala muito aqui sobre libertação. Ministério Vida Plena é já exatamente isso aqui, fala sobre conquista, fala sobre território, fala sobre conquista da alma. Então eu quero me aprofundar no livro de Josué com vocês. Porém, vocês continuam a leitura, tá? Não param, não. Vão indo de 7 em 7, porque é o que eu estou fazendo. Mas eu vou me ater aqui no livro de Josué durante esses dias, porque tem algo profundo que eu quero trazer para vocês, que vai ser um divisor de águas, tá? Então fica comigo aqui, para vocês poderem viver isso junto comigo. O livro de Josué, estamos explicando que a terra de Canaã é uma tipologia da alma humana. É uma tipologia da alma humana, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, diz sim. Bom dia, Rose. Onde estão as fortalezas, as cidades fortificadas? Então, no capítulo 2, onde lemos o 1, né, com vocês, o 2, eles agora vão conquistar essa terra, e Deus tinha falado para eles que tem gigante lá dentro. Então, Canaã é uma tipologia da alma humana, onde estão as fortalezas, as cidades fortificadas, os inimigos, sabe? É aquelas áreas da nossa vida, assim, que a gente tem dificuldade de que o Espírito Santo pise nela. Né? Josué é uma alegoria, né? A gente está tipificando o Espírito Santo, é aquele que vai pisar na terra e vai conquistar ela. Então falamos que Josué é uma tipologia do Espírito Santo que quer conquistar a nossa alma, né? Ele quer conquistar a nossa alma. E que esse é o princípio ativo. Aqui no capítulo 2, né? Esse é um princípio ativo para uma vida livre. Agora, para você conquistar a terra da vida, da sua vida, né? Que está com uma alma toda sitiada pelo inimigo, o que você tem que trabalhar? Trabalhar com o quê? Você tem que trabalhar com investigação. O mapeamento é uma investigação. Você tem que entender onde e aonde que estão os problemas. Onde é que estão os problemas? Então eu estou conquistando a minha vida, conquistando a minha alma através do Espírito Santo. Porque essa conquista ela é interna. Aqui foi uma conquista terrena, mas a gente está trazendo uma tipologia, uma comparação. Eu agora conquisto a minha alma com a ajuda do Espírito Santo. Onde que está o problema? Então, esse capítulo, ele vai nos ensinar, tá? Realmente, é onde está a essência e muitos princípios já relacionados a isso. Então, enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Setim a espiar secretamente, aqui no capítulo 2, tá?
Então abre aí, mesmo que você já leu. Hoje a leitura foi até o 14. Vamos voltar aqui no 2 só para me trazer um ensino para vocês. Os espias e Raabe. Vão e observem a terra, a cidade de Jericó. Ele mandou o quê? Espiar. Eles atravessaram o rio. Falou assim, agora vai lá espiar. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então o seguinte notícia chegou aos ouvidos dos reis de Jericó: eis que essa noite vieram aqui homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Então, quando a gente fala sobre libertação, o primeiro princípio que eu preciso fazer para viver uma libertação genuína é espiar a terra. Eu preciso fazer um mapeamento, eu preciso observar. Eu preciso olhar e falar assim, bom, o que tem aqui dentro? Quais são os vícios que eu ainda tenho? São gigantes. Quais são as dores? Quais são as feridas? Então, dentro do nosso mapeamento que eu faço aqui na mentoria, eu vou conduzindo você a esse lugar. Eu vou indo com você para a gente poder espiar a terra e depois a gente conquistar ela através de oração, através de ato profético. É lindo o que Deus faz aqui. Algumas pessoas que já estão aqui já passaram pelo mapeamento, sabem como é que é. E vai continuar. Aqui a gente derruba os 7 principais gigantes que eles vão derrubar. As 7 principais cidades fortificadas. E depois vocês vão conquistando cada dia outras coisas menores. Então, ele envia 2 homens espiar secretamente. O que é espiar? É o princípio do mapeamento, da investigação. Dizendo, andai e observai a terra. Andai e observai a terra. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Esse versículo, na verdade, é uma essência do capítulo. Podemos dizer assim, né? O primeiro princípio do mapeamento envolve maturidade sacerdotal. Não é qualquer pessoa que realmente vai ter habilidade de fazer um mapeamento adequado e profundo. Então, nem todas as pessoas conseguem fazer isso. Em 2017, 7, 18, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vai para quase 10 anos. Quando eu comecei a buscar conhecimento profundo sobre esse assunto. Eu fui parar lá na escola da base da Jucum, porque eu entendia que tinha coisas que precisava conquistar. Eu falei, tem uma coisa que... E chegou esse conhecimento para mim, que existia essa escola de libertação para lideranças, né? A gente estava em frente de igreja, dirigindo, igreja física, né? E eu fui parar lá. E eu vi quanto que é necessário esse aprofundamento, esse conhecimento. Foi que me trouxe até aqui hoje. Hoje nós temos uma mentoria, onde eu conduzo você a esse lugar de cura profundo, tá? Ontem, inclusive, estamos na aula agora de batalha espiritual. Já passamos pela área da cura da alma, passamos pela libertação, e agora eu estou ensinando armas, estratégia para você agora guerrear e batalhar e conquistar tudo que é seu por herança. Então, assim, vem, se você puder e quer e deseja viver uma libertação como essa, procura que é nosso suporte, né? Nós vamos abrir novamente em abril, nós vamos estar abrindo, já tem uma lista aqui, e é vagas limitadas, porque eu dou atenção para vocês, eu cuido de cada um, passamos horas ali para poder individualmente atender cada um de vocês. Então, corra para colocar o seu nome na lista de reserva, tá? Então, olha só, andar e observar a terra. E aí eles foram. Então, tem que ter maturidade
para poder fazer, primeiro princípio, tá? Porque Josué manda 2 espias para espiar essa terra, tá? Homens que tinham capacidades para isso. Lembram da primeira vez, quando Moisés elogiou 12 espias, né? Quando Moisés elegeu 12 espias, quem eram esses 12 espias? Eles eram príncipes de cada uma das tribos, eram homens de alta patente, não era qualquer pessoa. Então, às vezes você vai falar, conversar, tentar falar sua vida, sua história com uma pessoa que não tem habilidade para isso. Aí o que ela fala? Mano, vamos orar, né? Vamos orar. Sim, a gente vai orar. Mas o mapeamento, ele é uma ferramenta de mira profunda, de uma libertação profunda. Tá? Então, a gente precisa aprender que o primeiro princípio desse mapeamento envolve maturidade sacerdotal. Josué manda 12 espias de alta patente. Não era qualquer pessoa. E ainda assim, desses 12, o que aconteceu com 10 deles? Acreditaram muito mais no poder do inimigo do que no poder de Deus. Esses 12 inimigos, esses 12 espias. Entende? Acreditaram muito mais no poder do inimigo. E aí, dentro ainda desse capítulo 2, que a gente está falando sobre mapeamento, agora Josué manda apenas 2. Lógico que realmente eram pessoas que tinham maturidade sacerdotal. É importante também um mapeador ser também uma pessoa comissionada. É aqui que a Bíblia fala que enviou Josué realmente. Você tem que ter um direcionamento para trabalhar com o mapeamento. Você tem que ser uma pessoa que tem uma chamada para isso. Direcionamento por Deus. Comissionada para isso. Então hoje tem muitos ministérios que trabalham com isso, né? Como eu falei para você, nós somos também um ministério assim. Eu comecei esse trabalho na igreja local, atendendo muitas pessoas que vinham não só da minha igreja local. Durante 10 anos nós dirigimos igrejas e atendíamos ali nos gabinetes. Além das pessoas que nós estávamos pastoreando, vinham pessoas de outros lugares também. Então foi consolidando, né, esse chamado ali. Então, gente, Josué agora manda e fala assim, olha, vai entrar na casa de Raabe. Ó, eles foram entrar na casa de uma mulher prostituta. Então a seguinte notícia chegou lá em Israel: tragam para fora. E esses homens foram atrás. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. E, gente, o inimigo da nossa alma, quando a gente começa um processo de libertação profunda, você que está passando por mapeamento, você que vai passar, começa a ter uma agitação no mundo espiritual, porque eles não querem perder o terreno. Ele não quer perder aquela ferida que está lá, que ele fica te ferindo o tempo todo, aquele pecado que está escondido. Então começa um alvoroço no mundo espiritual, você vai perceber coisas acontecendo ao seu redor. Tá? Traga para fora este homem que vieram com você. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia se fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa, talvez vocês ao alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Então aquela mulher, ela entendeu um princípio, que existia um povo forte e ela queria salvar a vida dela.
Então, espiar secretamente. Veja bem que são princípios. Espiar secretamente fala sobre prudência. Mandou eles irem no secreto. Ó, vai lá. Secretamente. Fala sobre prudência. Né? Perícia. Discrição. É muito importante a gente entender essa perícia, que tem que ser desenvolvida num processo de mapeamento. É muito detalhezinhos que a gente vai ali periciando. A questão é que muitas vezes a gente vai ficar resistindo a esse processo. Às vezes por causa da vergonha, da exposição. Mas o ponto que eu quero chegar é: o Espírito Santo, ele é o que vai conquistar essa terra com você. Ele vai estar contigo, te ajudando. A pessoa também tem que ser livre dessas concupiscências de reconhecimento. A pessoa precisa saber encarar o inimigo. Aquela mulher, ela foi corajosa. Ela falou assim: não negocie com o inimigo. Vai ter momentos que ele vai querer falar coisas no seu ouvido. Olha, não é bem assim. Não negocia. Ela, porém, os tinha levado para o terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva ao Val do Jordão. E depois que eles saíram, fechou o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês. Estou sabendo que vocês vão conquistar essa terra. E que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. Ela foi lá conversar com eles, tá? Eu estou ciente. E que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouviram que o Senhor secou as águas. Então a gente está sabendo que vai ficar estreito aqui para nós. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima no céu. Olha aqui, ó. Olha como é que o nome do Senhor estava sendo glorificado para todas as nações. É Deus em cima do céu e embaixo da terra. O que vai acontecer na sua vida vai realmente fazer uma grande obra para você. Mas, sobretudo, vai glorificar o nome do Senhor. Na sua casa, na sua vida, no seu bairro, onde você estiver. A conquista dessa terra, a libertação de muitos vícios, muitas coisas que a gente tem, glorifica o nome do Senhor. Fala: nossa, Deus verdadeiramente entrou ali e fez uma obra profunda. Eu quero saber que Deus é esse. Eu quero ir seguir o Deus da irmã Thalita, da irmã Lília, da irmã Eliane. Deus está fazendo uma obra na vida dela. Então, a gente glorifica a Deus com tudo que está acontecendo. Agora ela pede o seguinte: usam de misericórdia comigo, com a minha casa, a casa do meu pai, que me deram um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Olha aqui, gente, ó. Irmãs e tudo que eles têm, e de que livrarão nossa vida da morte. A promessa de Deus não é só para você, não. A promessa de Deus é para alcançar teu pai, tua mãe, toda a tua casa, teus irmãos, teus filhos. Sabe aquela pessoa que vem para Jesus e Deus faz uma transformação tão profunda que através da tua libertação vai acontecendo em volta de você. Pai, a mãe, vai vir todo mundo para Jesus. Então Raabe faz um negócio aqui com ele. Ó, eu quero que você me garanta que não só eu, mas toda a minha casa. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês.
se vocês não denunciarem esta nossa missão, nos desta terra usaremos de bondade e de fidelidade com você. Deus é bom. Então, ela o fez descer por uma corda e explica aqui tudo que ela fez para poder esconder eles. Vão para o monte, fica lá 3 dias, depois sigam o caminho. Estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar. Se quando entrarmos na terra, você não amarrar esse cordão de fio de escarlate. Então, toda a Bíblia, ela vai começando a apontar para a obra redentora de Cristo. Quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. Se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, toda a sua família, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. O que a gente aprende aqui? Primeiro, o sangue de Jesus é que vai te purificar do pecado, de todo pecado. Nós colocamos o sangue de Jesus. Você vai lá na cruz e fala: Deus, eu tenho direito, através do sangue derramado. E ali vai acontecendo umas batalhas espirituais, aonde Deus vai travando, Ele tem responsabilidade com você. Quando você entrega, é com Deus, é com Jesus. Ele vai vencer os gigantes por você. Aquele que estava se levantando contra você vai perecer. Você vai ver coisas acontecendo, você fala: meu Deus, não estou precisando nem gritar. O Senhor vai cuidando de você. Quando você deixa o Espírito Santo pisar nessa terra, para ir cuidando dela, limpando, Ele faz uma aliança com você. Deixa comigo. Entende isso? Mas enquanto você resiste à obra, resiste à libertação, resiste à cura, resiste ser tratado, esconde, eu não tenho compromisso contigo. Agora, o dia que você trazer para a luz, para que o sangue de Jesus te purifique, se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha aí. Não tem como o sangue de Jesus purificar pecado que está escondido. Pegou? Pegou isso aqui? Se andarmos na luz como Cristo na luz está, temos paz. A gente vai começar a ter paz uns com os outros. Você tem comunhão com os seus irmãos. Então, se eu escondo o pecado, sabe o que muitas vezes acontece? Eu me escondo também da igreja. Eu evito agora, não estou indo mais para a igreja. Não estou muito afim e tal. Estou com os problemas aí tal. E começa a se esquivar, sair fora. Não tenho comunhão com a igreja porque eu estou no pecado. Eu escondi. Agora, se eu trago para a luz como Cristo na luz está, eu tenho comunhão uns com os outros. E aí o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Entendeu agora esse versículo? Aleluia, glória a Deus. Então, enquanto eu estiver nas trevas, não tem purificação de pecado. Pode estar na igreja, pode estar pulando, pode estar não sei o quê. Tá lá, tem que trazer para a luz, tem que confessar, tá? E ele fala: ó, eu tenho compromisso contigo se tu colocar todo mundo aí dentro da sua casa. Então a gente vai tirando tantas lições aqui, tanta coisa que Deus, né, nos orienta aqui dentro desse tempo, né? E também a gente precisa entender quanto libertador, né? Saber se aproximar das mazelas das pessoas através da compaixão, fazer as perguntas certas, agir com compaixão. Então aqui não é um lugar para poder te crucificar, de eu te condenar. Aqui é um lugar para poder a gente mapear e saber
o espia, saber o que está acontecendo, para poder te auxiliar, te ajudar. Isso que é um mapeamento, tá? É espiar a terra. Porque tem gigante lá dentro, que está impedindo a sua vitória, está impedindo você prosperar, está impedindo você a crescer espiritualmente. A gente precisa vencer esse gigante. E aqui a gente faz isso, tá? Então, aproximar das mazelas das pessoas com compaixão, fazer as perguntas certas. É assim que você vai aproximando realmente de onde está a raiz do problema. É investigando. Conversando com a mãe. Mãe, pai, como que foi, né, lá na história lá? Pega informações, né? Como é que foi seu relacionamento com a sua mãe, com seu pai? Qual foi a religião que vocês se envolveram lá atrás, né? Geralmente os pais comentam, uns outros são mais fechados. Mas vai ter sempre um tio que vai comentar. E aí você vai começar a entender muita coisa. É um mapeamento, né? Então lá atrás fizeram aborto. E aí a avó fez. Aí você teve consciência que a mãe também fez. Você fez. Então isso precisa ser investigado, cancelado, passado o sangue de Jesus para purificar esse pecado. Em nome de Jesus. Tá? Depois ele fala aqui, né, o verbo observai. Observai. Ou seja, você fazer a leitura correta da situação, examinar com profundidade, obter as informações necessárias para resolver definitivamente a situação. Ele fala, vocês devem andar e observar a terra de Jericó. Então esse é o ponto. O que é Jericó, gente? O Josué fala assim, ó, anda nela e observa. Então você está andando na sua terra, né? A gente falou que a Canaã é a nossa alma. Começa a observar a sua história. Anda nela, vai andando, observando. Vai lá no passado, vem. Para você ver o que aconteceu, se as influências desses pecados que não foram redimidos, não houve arrependimento, e você está continuando a fazer a mesma coisa. Entendeu? O que é Jericó? Havia ali um alvo específico. Havia um alvo específico. Quando você está mapeando, né? Andando dentro da terra, qual é o principal ponto que você tem que observar? Qual é o principal ponto que você tem que percorrer? Você tem que penetrar lá dentro dessa alma. Jericó. O que é Jericó, irmã Thalita? Jericó é o ponto que eles estavam observando, é a fortaleza. Existe uma fortaleza dentro de nós e eu preciso identificar ela. Que fortaleza é essa? Então a fortaleza da alma é a base de qualquer libertação. Jericó, as fortalezas da alma, a base de qualquer libertação é lidar com as fortalezas espirituais que foram estabelecidas na alma da pessoa. Às vezes é uma mentalidade, que ela não muda aquilo ali. A Bíblia fala que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então ela estudou algo, né? E aquilo ali, ela tomou consciência daquilo, e ela entendeu que aquilo é uma verdade e ficou ali. É uma fortaleza. Não, eu não acho que isso aqui não tem nada a ver, né? Pra que casar? Casar dá problema. A gente pode ficar aqui amaziado. Não tem problema nenhum. Isso é uma fortaleza. Entendeu? Então vai pensando aí, vai olhando dentro de você, dentro da sua história, quais são as fortalezas que tem aí dentro. É lidar com as fortalezas espirituais
que foram estabelecidas na alma da pessoa. Jericó, no caso, é a fortaleza vista de fora e pelas barreiras comportamentais que a pessoa apresenta. Então, tem barreiras comportamentais que você já vai observando na pessoa, que ela tem resistência ali. Entendeu? Isso é fundamental quando você consegue identificar. Então, dentro do mapeamento, a gente vai vendo essas fortalezas. Agora a Bíblia fala que eles não só observavam a fortaleza, mas eles entraram na casa de uma mulher. Antes de chegar a prostituta, entraram na casa de uma mulher. Agora você não está vendo a fortaleza de fora. As barreiras comportamentais, aqueles sofismas que estão escondidos, a mentalidade da pessoa, levando a pessoa a se comprometer espiritualmente, mas eles penetram na fortaleza. Aqui é o aprofundamento do processo. Dentro de toda Jericó, vamos dizer assim, existe realmente a casa de uma mulher. Vamos fazer uma aplicação disso aqui. Pedro fala e descreve a mulher como um vaso frágil, certo? Representam aquelas áreas da fragilidade da pessoa. Importante você saber bater nas áreas certas no processo do seu mapeamento. Quando Pedro fala que a mulher é como o vaso mais frágil, e a gente voltando aqui para o mapeamento, a Bíblia fala que ele entrou na casa de uma mulher. Isso mostra pra gente que a área dentro do mapeamento que você vai entrar é a área frágil. É aquela área que está lá, escondida por trás das fortalezas. Aqui ninguém pisa. Fechado, ó. Entendeu? Então, gente, é muito importante quando você discerne onde está a fortaleza. Você entender o que está ali dentro, quais foram as áreas que realmente foram fragilizadas. E falar assim, que esta mulher era uma prostituta, cujo nome era Raabe. Então, precisa identificar também a natureza interna dessa fortaleza. Só então os espias puderam compreender realmente o que estava acontecendo ali dentro. Quando eles estiveram com essa mulher, eles puderam entender o que estava acontecendo. A base da fortaleza, como nós falamos, é a ferida, a vergonha, a culpa. Então é necessário aprofundar a libertação nessa área frágil, onde a pessoa, por exemplo, sofreu abuso. Por isso que para ser um conselheiro, para ser um libertador, tem que ser uma pessoa madura, que saiba conduzir para esse lugar. Então, a vergonha, a culpa. Então, é necessário aprofundar ali nessas áreas frágeis, onde a pessoa sofreu abuso, foi mutilada na sua alma, na sua identidade. Então, penetrar na fortaleza é você ir nessas áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu. Então, Raabe simboliza isso. A gente fazendo um paralelo, né? A gente está fazendo uma alegoria com a alma. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando aqui? Que não quer casar, não perde pensão. É uma fortaleza, Jaqueline. É uma fortaleza. É a Jericó dela. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando aqui? Não tem... Então, é a área que a pessoa sofreu todas essas questões. Então, penetrar na fortaleza é você ir nessas áreas onde a pessoa se prostituiu, se vendeu, onde a pessoa negociou valores. Quantas pessoas estão negociando valores? Ah, não vou me casar porque eu não vou perder isso aqui. Qual é o valor para ela? É o casamento? É o dinheiro? Então, precisa muito ali ainda de trabalho. É lugar onde a pessoa se autodegradou. É chegar nesta profundidade e trazer isso tudo à luz. Se andarmos na luz, é você ir nesse mais profundo e trazer para a luz. E eu não estou falando que isso é fácil, eu não estou falando
Tanto que os espias foram lá para espiar a terra. Para poder eles ter um mapeamento do que eles iam enfrentar ali. Depois tiveram. Então é um processo longo. Santificação é um processo longo. Você vai ter que abrir mão dessas coisas, dessas fortalezas. Entende isso? Dá trabalho, mas é gratificante. Porque quando você conquista essa área, você conquista a sua alma através do Espírito Santo, você vai viver a vida plena. Aí você vai entrar na terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã. Por que eles estavam brigando ali? Era uma terra que manava leite e mel, gente. Eles não iam plantar, eles iam viver de todos os frutos que já estavam ali para colher. Tá travando, né? A gente vai continuar. Então, Deus tem uma terra que manda leite e mel para você. Tá aí dentro da sua alma. Tem que vencer essa Jericó. Tem que derrubar essa Jericó. Tem uma fortaleza. Tá? Se em um mapeamento você não chegar nessa profundidade, você está comprometendo todo o processo. Você não vai ter o resultado que de repente você estava esperando. Vou repetir. Se em um mapeamento você não chegar nessa profundidade, você está comprometendo todo o processo. Então, a gente vai conduzindo você, mas você precisa ser muito sincero. Você precisa deixar mesmo tudo aquilo na cruz. Porque você vai comprometer todo o processo. Tem pessoa que mente durante o processo. Por quê? E ela se compromete. Você não vai ter o resultado que de repente você está esperando. Quando você chega nessa profundidade, aí sim você pode saquear a fortaleza. A gente vê que o rei de Jericó ficou louco. Porque quando você faz um mapeamento nessa profundidade, quando você anda e observa a terra, você percorre os meandros da alma da pessoa. Você vai bem lá no fundo da alma da pessoa. Discernir as fortalezas, penetrar nas fortalezas e traz à luz todas as áreas onde a pessoa se vendeu. Tem áreas que a gente vai se vendendo ao longo da nossa história. Onde ela se vendeu, se prostituiu, se autodegradou, onde ela sofreu abusos. Essas áreas de profunda vergonha começa a trazer tudo isso à luz. Aí você pode colocar o fio de escarlate. E só então você vai ter uma intercessão eficaz. Vou repetir isso aqui, ó, para você entender. A gente vê que o rei de Jericó já ficou louco, porque quando você faz um mapeamento nessa profundidade, quando você anda e observa a terra, você percorre o mais profundo da alma da pessoa. Discernir as fortalezas, penetrar nela e trazer à luz todas as áreas onde a pessoa se vendeu, se prostituiu, se autodegradou, sofreu abusos, área de vergonhas profundas, e começar a trazer tudo isso à luz. Aí você pode colocar o fio de escarlate. Se andarmos na luz, como Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o pecado oculto não foi redimido. Está escondido. Tem que trazer para a luz. Só assim você vai ter uma intercessão eficaz. Foi o que os espias falaram para ela. Ela intercede pelos seus familiares, traz ele para dentro da casa dela, né? E eles vão ser poupados. E nós sabemos onde Raabe foi parar. Ele falou assim, ó, nós vamos ter compromisso com você. Você traz todo mundo para dentro da sua casa.
E a gente sabe, se você não sabe, eu vou te contar aqui agora, aonde Raabe foi parar. Por causa de todo esse processo aí que ela passou. Uma pessoa que hospedou os espias. Isso é muito importante, principalmente quando você for passar pelo processo de libertação. Você acolher, você permitir que o libertador tenha acesso aos porões da sua alma. Sabe aonde Raabe foi parar? Na genealogia de Jesus. Tá? Essa mulher entendeu o processo de libertação. Deus vai fazer coisas sobrenaturais sobre a sua vida quando você se submeter a um processo profundo de libertação. Não estou falando para você que é fácil, não é fácil. Mas busque em Deus, busca conhecimento. Busca em Deus, é possível viver a plenitude que Ele tem para nós. Então, não negocie seus valores. Raabe, mesmo ela sendo uma prostituta, mesmo ela sendo uma mulher que tinha muitos dos seus problemas, ela entendeu que quem estava ali era um povo diferente, que tinha um Deus Todo-Poderoso. E ela permitiu ser tratada. Permitiu. Raabe simboliza a fragilidade da alma. Aquele vaso frágil que é cercado por Jericó. Né? Segundo a história, né, a casa dela, né, a Bíblia fala que ficava no alto do muro, logo na entrada. Sabe? Então olha isso. Tanta lição que a gente tira aqui para aprender, não é, gente? Não é muito bom? Você precisa deixar que tenha acesso aos porões da sua alma. E se você hospedar realmente os espias, abre o seu coração. Você vai experimentar uma libertação poderosa. Foi isso que fez com que Raabe se tornasse parte da linhagem messiânica. A bisavó de Davi. Ela entrou na linhagem messiânica. De prostituta a uma matriarca do Messias. Algo realmente muito poderoso. Isso é o poder de uma libertação. E é o resultado de um mapeamento inteligente. Deus vai transformar essa mulher, esse homem que você é aí, ó, que ninguém dá nada, em algo que depois as pessoas vão falar, nossa, porque você permitiu Josué entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, a olhar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. E eu não estou falando de salvação. Talvez você fale assim, mas Thalita, não precisa disso, porque Cristo já fez tudo por nós. Sim, mas a tua vida tá 100%, você tá legal, toda a sua linhagem, tá tudo bem, né? Você não tem problema nenhum, não tem situações repetitivas acontecendo. Então faz um mapeamento da sua história, faz um mapeamento da sua casa, da linhagem. Isso é uma fortaleza. Já você negar isso já é uma fortaleza. Entendeu? Mas você está salvo, tá? Porque você aceitou Jesus, você abandonou o pecado. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Ou seja, quem pecava não peca mais. Quem roubava não rouba mais. Quem adultera não adultera mais. É isso que esse versículo está dizendo. Mas as consequências do seu pecado, você precisa lidar com ele responsavelmente. Entende isso? Gente, eu sei o que eu estou falando. A Bíblia fala em Hebreus que o alimento sólido é para os adultos. O alimento sólido é para os adultos. Que pela sua faculdade, pelo discernimento e pela prática, não é pela teoria, ele discerne entre o bem e o mal, pela prática.
E eu sei o que eu tô falando porque eu faço atendimento há mais de 15 anos. Eu faço aconselhamento, faço gabinete e agora com mais profundidade na área da libertação. E eu faço de crente 5, 10, 15, 20, 30 anos. Que quando passa por mapeamento, que deixa que Josué pisa na casa, deixa que a fragilidade venha à tona, ela vive uma transformação, gente. Vive libertação. Tem pessoas que vieram de outras religiões, serviram outros deuses. Vocês sabem o que eu estou falando? Foram o cavalo, foram isso, foram aquilo outro. E estão na igreja 5, 10 anos. E quando passa por mapeamento espiritual, nesses moldes que a gente vai indo na alma, que vai renunciando toda aquela prática, a pessoa sente na hora. Ela manifesta na hora. O demônio, né? Tá ali, sustentando aquilo que estava lá escondido. E ela já está há 5, 10 anos na igreja. E aí, o que você me diz? Então, contra fatos não há argumento. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei o que eu tô falando. Então, nós não estamos falando aqui de salvação, a gente está falando aqui de libertação, de processo de santificação. Se você quiser resistir ao Espírito Santo, resistir a Josué, pisar aí nessa terra, é um problema seu. Quantos anos você quer viver nessa vida? Debaixo desse jugo, desse peso? É com você e Deus. Não quer derrubar as fortalezas. Não some. Não é automático, gente. O que é automático? É a tua salvação. Ah, mas escuta o que eu estou te falando. Eu atendo pessoas que estão ministrando nas igrejas. Eu atendo pessoas que estão há 5, 10 anos em trabalhos de libertação, em trabalhos de oração, mas que teve um legado espiritual de pai e mãe, um cajado espiritual demoníaco. E aquela pessoa sente na hora que eu oro, manifesta. Então eu sei porque está ligado no céu. Enquanto você não desligar na terra, você não vai viver a plenitude de Deus. Tá? Pode resistir o tempo que você quiser. Sendo que se você não redimir isso, não entender isso, os seus filhos e seus netos vão colher. Não vão pagar pelo seu pecado, não. Quando Deus fala, quando Jesus fala, esse menino não pecou, ele está falando de pecado. Ninguém paga pelo pecado. Eu estou falando de consequência. Eu preciso resolver, eu preciso desligar. Eu sei que é difícil, gente. Eu também tinha dificuldade. Eu sou crente de berço. Eu sou crente de berço. Nasci no lar cristão. E eu estou te falando que diz lá em Hebreus: o alimento sólido é para o adulto, que pelo discernimento. Vê se acha esse texto aí, Isabela. Hebreus: o alimento sólido é para os adultos. Qual é o... Acho que é Hebreus 4. Se não me falha a memória, é Hebreus 4. Eu vou terminar aqui, porque... Por que eu estou insistindo nisso aqui? Porque eu sei que tem uma fortaleza aí, tem uma Jericó. E os espias foram lá justamente por quê? Porque ficaram sabendo, né? Que eles estavam na cidade e foram lá na casa de Raabe. Raabe é quem, gente? O que eu falei? Raabe é aquela principal peça ali frágil. Precisamos de uma maior comunhão com o Espírito Santo. Sim, ele vai apontar as mudanças. Exatamente. Raabe é a fragilidade. Então, o que vai acontecer? Vai sempre falar para você: olha, não é isso. Não é verdade. Não precisa. Entendeu? Você precisa entender que o Espírito Santo, ele que vai te conduzir para esse lugar de cura. Mas você precisa ajudar. Olha Raabe.
Ele falou, ó, vou ter um compromisso contigo. Ó, Hebreus 5, gente. Hebreus 5:13. Vou ler aqui para você. Ó. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Olha aí, muita gente se alimentando de leitinho. É inexperiente na palavra da justiça. Porque é criança. Então, libertação nesses moldes profundos é pra gente madura, que quer entender que aquilo ali tá na vida dela. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, não é aqueles que é pela teologia. Então, eu sei o que eu tô falando porque eu tenho prática. Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Tá? Então a gente precisa entender que Deus, Josué, quer transformar essa vida aí. Glória a Deus. Precisamos sim dessa comunhão com o Espírito Santo. Então, gente, vocês estão vendo aí quanta retaliação, né? Contra-ataque, melhor. Contra-ataque. Estão querendo. Toda hora essa internet tá querendo parar. Mas a gente vai falar. Então, eu sei os atendimentos a que a gente faz aqui, tá? É sério. Esse negócio é sério. E o que tá falando pra você que não tem nada a ver e tá te levando só pra um lado, por quê? É os gigantes que estão aí. Eles não querem que você abra a porta pra Josué entrar. Não, você já tá salva já o suficiente. Fica na sua. Não precisa disso, não. Tá? Então, assim, você vai viver, você poderia viver o melhor de Deus nessa terra. Eu não tô falando que a gente está isento de sofrimento, isento da morte. Não. A morte foi um decreto. O salário do pecado é a morte. Tá? Todos nós vamos morrer, todos nós estamos sujeitos a passar necessidade, a provação, mas não viver nessa situação. De geração em geração. Entendeu? O deserto foi um tempo. Ele falou só, vocês vão para essa terra prometida. E o deserto ia ser muito mais rápido se eles tivessem obedecido. Mas não obedeceram. Então passaram o tempo todo, tiveram que morrer, muita gente, e só entrou na terra prometida quem? Os filhos dos filhos. Porque a mentalidade da galera que saiu do Egito não quis submeter a Josué. Não quis submeter o tratamento. Não quis submeter a Deus. Aí, às vezes, você não vai viver porque você está aí, ó, nessa dureza, mas Deus vai levantar na próxima geração que vai se levantar e vai se arrepender do pecado da sua casa, da sua vida, confessar diante de Deus e dos homens e viver um novo tempo. Tá? Você e sua linhagem. Por isso que a visita é até a 3ª e 4ª geração. É um assunto difícil, é um assunto polêmico, não aceita muitas igrejas, inclusive denominações. É difícil de aceitar isso. Mas é um trabalho de libertação profunda. Profunda. E nem todo mundo está disposto a viver essa profundidade. Porque negocia os valores. Negocia os valores. Não, vou ter que largar isso. Vou ter que largar essa situação. Vou ter que abrir a boca para falar o que eu fiz lá no passado. Só está escondido aqui dentro. Só Deus que sabe. Deus e o diabo e o mundo espiritual todo. Tá? Então, assim, a gente precisa entender. Deus é bom o tempo todo. Ele cuida de nós. Amanhã nós vamos continuar nossos capítulos da leitura, gente. Olha. Oi, marcando, ó. Amanhã nós vamos por 30, meu Deus. Dia 30. Meu Deus, é isso mesmo? 30? Meu Deus, já estamos, ó. Vai faltar 10 dias pra gente terminar nossa jornada, né, de 40 dias de devocional com jejum. Tão firme e forte aí? Vamos embora. Vocês vão fazer a diferença na casa de vocês, na geração de vocês, na história de vocês, nos filhos de vocês, tá?
Então amanhã, no 30, vai ser Josué de 15 a 21. Porém, eu estou trazendo um estudo dentro do capítulo a capítulo de Josué. Glória a Deus. Sobre reputação, a pessoa na igreja tem medo. Então é mais fácil falar que está tudo resolvido, sendo que não está. A gente que faz aconselhamento, que faz atendimento, sabe? O ministério da gente é para isso, é para ajudar. Então eu sei o que eu tô falando aqui, tá bom? E isso não tem a ver com a salvação. Você é uma pessoa salva porque você abandonou o pecado. Você está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, ou seja, o que você praticava, você não pratica mais. E o que eu falo aqui é sempre de consequências, tá? Ok? Já lemos aqui em Deuteronômio, Deus falando a consequência, o castigo, né, pela desobediência. Então tá tudo muito claro na Bíblia. E a gente precisa resolver isso, em nome de Jesus. Amanhã, o capítulo 3, então o capítulo 1 falou sobre compromisso com a palavra, certo? Muito bem, nós falamos ontem. Compromisso com a palavra. Hoje nós falamos sobre o mapeamento, que está dentro do 2 de Josué. Amanhã, no capítulo 3 de Josué, também vai ser profundo. Vai ser o momento da travessia. Tá? Qual é a essência desse capítulo? A travessia. Gente, vai ter tanta coisa aqui também, maravilhosa pra gente aprender sobre esse momento da travessia, tá? Então, assim, a conquista não foi fácil. Deus falou que era uma terra, mas não foi fácil. Aí a gente pensa que vir para Jesus, a santificação é assim, plá, né? Um estalar de dedo. Tá? Aí você não entende muita coisa que está acontecendo. Por quê? A salvação é o iniciozinho da fé, é o iniciozinho de todas as coisas. Mas a santificação é um processo, tá? A passagem do Jordão amanhã, em Josué se levantou de madrugada, e aí agora começa todo o momento da travessia, que também tem coisas aqui interessantes pra gente falar amanhã. Aleluia! Glória a Deus! Gente, terminamos aqui. Olha, hoje, quem tá na lista de espera, nós temos um grupo VIP, tá? Se você ainda não tá lá, entra nesse grupo. Quem tá na lista de espera para se inscrever para o nosso segundo encontro de mulheres intercessoras. Hoje eu vou estar colocando lá uma mensagem para você fazer a sua inscrição hoje, tá? Vai começar hoje a abrir a inscrição. E também sempre vai ser vagas limitadas, porque a gente faz de modo que eu consiga atender todo mundo. Então, vamos embora. Você vai ver que é um tempo de alinhamento. É o nosso presencial, onde eu vou estar ali com você, te dar um abraço. E a gente também vai ter um momento de comunhão no final. Atos proféticos e maravilhoso, tá bom? Então, chama a Juliana aí, ou chama o meu suporte também aqui. No suporte ou no grupo, chama a Juliana, que ela vai te colocar lá dentro. E eu vou estar colocando hoje lá as informações para você fazer a inscrição hoje, tá? Já está aberta a inscrição hoje do segundo encontro de mulheres intercessoras. Vai ser aqui em Campo Grande, próxima aqui da onde a gente reside, mora. Se você é de outro bairro, você consegue vir. Vai ser na parte da tarde, né? Às 15 horas, no dia 8 de março. Vem, faz uma caravana aí, traz 2, 3 pessoas, 5 da sua igreja. Vamos lá para a gente poder estar com as nossas irmãs intercessoras e aprender um pouquinho mais, tá bom? Eu te convido, vem, vai ser incrível, tá? Outro recadinho que eu quero dar para você. Se você quer passear com a gente, olha, eu tenho uma lista de espera para quem quer passear conosco para Campo do Jordão. Já tem uma galera aqui que vai. Tá bom? Então eu tô com pouquíssimas vagas, eu devo estar ainda, mas eu tenho uma lista de espera, que a gente vai ir pela lista de espera ali. Se você quer ir conosco, vai ser em dezembro, gente. Dezembro, pensa Campo do Jordão toda, né? Arrumada. Os nossos passeios são muito divertidos, são muito amigáveis e, sobretudo, também espiritual. A gente tem ali um tempo também, a gente vai ter uma sala para nós, a gente faz confraternização, a gente faz um passeio junto e também você fica livre em alguns momentos. É incrível.
É muito legal passear. É muito bom passear junto com nossos irmãos, fazer essa conexão, tá? Vambora, vamos comigo? Vai eu, a minha equipe, tem algumas intercessoras minhas que vão estar também. Minha família vai estar junto, né? Meu filho, minha filha, meu genro, meu esposo, a gente vai todo mundo junto. Fica com vocês ali durante esse período, tá? Se você quer ir conosco, chama a Juliana, ou chama aqui no suporte, fala, eu quero sim. Ela vai te passar as condições, você pode ir pagando até um mês antes, né? Que a gente recolhe até um mês antes da viagem, tá bom? Vambora! Procura saber lá com ela se ainda tem, senão você entra na lista ali e a gente vai chamando vocês, tá bom? Vai ser muito bom. Isso, ó, eu quero, ó, dá o seu nome pra Juliana. Dá o seu nome pra Juliana no grupo ou chama aqui no suporte mesmo da minha bio. Tá lá escrito suporte. Chama lá que a Isabela também passa a informação pra você, tá? Vamos, pode levar, por exemplo, se você quer trazer uma amiga com você, vem, tá? Todo mundo que vai é cristão, tá? Vai mulheres, vai também casal, tá? A esposa tá levando o marido, a maioria que vai são irmãs. E a gente tem também algumas pessoas que levam o seu esposo. Vambora! Se for o caso, a gente vai alugar 2 ônibus, hein? Por enquanto, a gente tá com um ônibus. Muito bom. Vai ser uma benção. É muito divertido, gente. Quero você lá comigo, tá? Senhor, queremos te agradecer por esse tempo muito precioso que passamos aqui. Te agradecemos, Pai, pela vida. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Por essas palavras, Pai, que chega, Senhor, faça a transformação, Senhor. Senhor, que toda fortaleza, Senhor, toda Jericó que está resistindo, Senhor, essas pessoas de entenderem, Senhor, que não é sobre, Senhor, a gente negar, Senhor, o sacrifício de Cristo, não é sobre isso. É entender que precisa de uma libertação profunda, que é o processo de santificação. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro e peço que o Senhor faça essa obra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, ó. Um grande beijo para vocês. Entra nos nossos grupos, tá? Para você participar de todos os nossos eventos. E traz mais um para nossa aula, porque essa aula de Josué é difícil de você ver em lugares. Você vê isso em seminários, em palestras, tá bom? E eu tô trazendo aqui para vocês de primeira mão. Ó, um grande beijo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.